sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula. Eu me chamo Natália, sou médica, criadora desse canal e o tema do vídeo de hoje é o Previne Brasil. De novo, doutora, outra aula sobre Previne Brasil? Pois é, nós vamos ter uma série de aulas sobre o Previne Brasil. A aula de hoje, especificamente, nós vamos falar de uma coisa muito importante, sobretudo para você que trabalha aí em alguma equipe de saúde na atenção básica, né? Que recebe o Previne Brasil, que são os indicadores do pagamento por desempenho para 2022. Então, se você é um trabalhador, recebe o Previne Brasil, fica atento a esse vídeo, tá? Tem que saber quais são esses indicadores certinhos para você pontuar lá no pagamento por desempenho, você e sua equipe. Então, se você já gostou desse tema, não esquece, deixa o teu like no vídeo, se inscreve no canal, me ajuda a divulgar, eu preciso da sua inscrição e ativa o sininho para ser notificado das nossas próximas videoaulas. Então, vamos lá? Então vamos lá começar a nossa aula, mas antes, gente, eu queria lembrar que já tem uma aula aqui no canal sobre o Programa Previne Brasil e a portaria que instituiu ele, a 2979 de 2019. Vai lá, eu coloquei numa playlist chamada Previne Brasil. Se você ainda não assistiu essa aula, eu recomendo que primeiro você assista essa aula para depois vir ver essa aula de hoje de indicadores, tá? Porque os indicadores fazem parte de um dos componentes do Previne Brasil, que é o pagamento por desempenho. Então, se você não assistiu, vai aparecer agora no canto superior direito da tela um link, você clica lá, vai, assiste a nossa primeira aula e depois você volta para assistir essa aqui. Se você já assistiu, vamos dar seguimento à nossa aula de hoje. Então, gente, eu destaquei aqui 2022 por quê? Porque esse, o ano que nós estamos agora, é o ano que o Ministério da Saúde começa a fazer o pagamento por desempenho do Previne Brasil com base nos resultados reais alcançados por cada município. Doutora, mas eu trabalho lá na unidade de saúde e eu recebi o Previne Brasil no ano passado. Não estava sendo feito pagamento? Sim, estava sendo feito pagamento, mas em relação ao componente pagamento por desempenho, o Ministério da Saúde estava considerando que todas as equipes de saúde, que todos os municípios estavam pontuando 100% para cada indicador. Mas a partir desse ano, ele vai considerar os resultados reais, mas isso vai ser feito gradativamente, eu vou mostrar para vocês ao longo da aula, certo? Então, quais são esses indicadores? Gente, o pagamento por desempenho tem 7 indicadores que estão divididos em 4 grupos, certo? Então, existe o grupo do pré-natal, que vão ter 3 indicadores, saúde da criança com 1 indicador, saúde da mulher com 1 indicador e doenças crônicas com mais 2 indicadores, totalizando 7 indicadores. Vamos ver aí quais são esses 7 indicadores. Os 3 primeiros indicadores, como eu falei, estão dentro do grupo de pré-natal. O primeiro indicador, atenção, é a proporção de gestantes que vão ser acompanhadas no pré-natal e tem que ter pelo menos 6 consultas, tá, gente? E atenção aqui que eu deixei sublinhado. A primeira consulta tem que ser realizada antes da 12ª semana de gestação. Por que que eu sublinhei isso? Porque antes, gente, em 2020, quando o Ministério da Saúde publicou esses indicadores, existia esse indicador das 6 consultas, mas a primeira consulta era até a 20ª semana. E aí, no ano de 2022, o Ministério da Saúde reduziu isso, tá? Então, a primeira consulta tem que ser feita antes da 12ª semana de gestação. Por que isso? Para incentivar também, gente, a fazer a busca ativa. A gente sabe que quanto antes a gestante for acompanhada na unidade de saúde, iniciar o pré-natal, melhores são os desfechos dessa gravidez, né? Reduz aí vários fatores de risco. Então, por isso que o Ministério da Saúde provavelmente diminuiu, né? Pra gente também fazer a busca ativa dessas mulheres, né? Nem todas as mulheres procuram espontaneamente a unidade de saúde. Então, vamos buscar essas mulheres para começar antes da 12ª semana de gestação. Segundo indicador do pré-natal é a proporção de gestantes, gente, que fizeram o exame de sífilis e HIV. Aquele teste rápido que provavelmente faz no postinho mesmo, na unidade de saúde, certo? A gente sabe que o Ministério da Saúde recomenda que seja feito no primeiro trimestre e no último trimestre. Mas para pontuar lá como indicador do pagamento por desempenho, basta gente. Um teste rápido para sífilis e HIV durante toda a gestação, certo? Então, é o mínimo aí considerável, aceitável, né, para gestantes terem ao longo de toda a gestação. Terceiro indicador relacionado ao pré-natal é a proporção de gestantes com atendimento odontológico realizado. Então, muitas vezes, né, a gente faz aí o pré-natal, tá na rotina, acaba esquecendo de encaminhar essa gestante, que é tão importante para o acompanhamento odontológico. Então, tem que ter pelo menos um atendimento, certo? Odontológico realizado.
O quarto indicador vai ser em relação à saúde da mulher e vai ser a proporção de mulheres com coleta de citopatológico na atenção primária à saúde. Gente, o preventivo de câncer de colo de útero, importantíssimo. Então, mulheres entre 25 e 64 anos têm que ter pelo menos um citopatológico nos últimos 3 anos, certo? Então, essa é a recomendação do Ministério da Saúde. E para pontuar, essas mulheres têm que ter pelo menos um a cada 3 anos. Então, vamos lá. Quinto indicador, saúde da criança, cobertura vacinal para pólio inativada e a penta. Então, essas crianças, elas têm que estar com a cobertura vacinal em dia e tem que estar com a terceira dose, certo? Você vai pontuar nesse indicador se as crianças estiverem com a terceira dose da vacina. Quando ela completar a terceira dose, aí pontua lá no indicador da cobertura vacinal para a criança. O 6 e o 7 são em relação às doenças crônicas. O 6 é a proporção de pessoas com hipertensão, com consulta e pressão arterial a cada 6 meses, gente, no semestre. Então, os hipertensos aí que são acompanhados, cadastrados na unidade de saúde, eles têm que ter pelo menos uma consulta a cada 6 meses. E os de diabetes têm que ter uma hemoglobina glicada a cada 6 meses. Então, para doenças crônicas, a gente precisa manter esses pacientes em acompanhamento, hipertenso e diabético, né, gente? As doenças crônicas aí tão prevalentes e tão importantes para reduzir o fator de risco cardiovascular. Então, indicador 6, pessoas com hipertensão com consulta e pressão arterial também tem que ter a pressão arterial aferida a cada 6 meses, certo? E o indicador 7, pessoas com diabetes com consulta e hemoglobina glicada solicitada a cada 6 meses. Eu trouxe aqui alguns detalhes importantes para vocês que o manual traz. A primeira observação que ele traz é que a população tem que estar cadastrada. A gente falou isso na nossa primeira aula, né? O que é que você está dizendo, doutora? Que é só para atender quem está cadastrado? Não, tá, gente? Você não vai deixar de atender ninguém porque não está cadastrado, certo? Não é isso que o Ministério da Saúde recomenda. Mas o que ele quer é que você faça a totalidade das pessoas que tem lá na área de cobertura da unidade de saúde, elas precisam estar cadastradas na unidade para a gente ter esse controle, inclusive dos dados, né? Dos registros dos atendimentos. Então, para pontuar no pagamento por desempenho, a população precisa estar cadastrada. Só vai pontuar quem está cadastrado, certo? A segunda observação é que essa pessoa, quando é atendida lá na unidade de saúde, ela precisa ser atendida registrando ou o CPF válido ou o CNS, né? Que é o Cartão Nacional de Saúde. Então, a pessoa é atendida na unidade de saúde, é preciso registrar no momento do atendimento o Cartão Nacional de Saúde, o número dela do cartão, ou o CPF válido, tá certo? A outra observação é que gestantes, elas precisam ter a DUM. Na hora que você vai fazer lá o registro da gestante, fazer a consulta de pré-natal, você precisa colocar a DUM, a data da última menstruação. Doutora, mas aí é um problema, porque muitas gestantes que eu atendo não sabem a DUM, não sabem a data da última menstruação. Isso é bem frequente, realmente. Eu também atendo várias gestantes na minha unidade que não sabem, ou porque tem um problema de irregularidade menstrual, secundário ao ovário policístico, ou porque realmente não lembra. Mas aí, gente, tem que ter pelo menos uma data aproximada, tá certo? Então, ele vai exigir lá que você coloque a DUM, até para calcular a data provável do parto e para ele fazer todos os cálculos lá. E também registrar com o CID, tá? Ou o CID ou o CIAP, né? Então, tem que ter o código lá da doença, que não é doença nesse caso, né? Que é a condição da gestação. Então, mas tem que ter lá, certo? O CID ou o CIAP é preciso registrar para poder pontuar. A quarta observação é que os hipertensos também precisam ser registrados na consulta com o CID ou CIAP. Diabéticos, a mesma coisa. O citopatológico, você vai registrar lá no sistema de gerenciamento da tabela de procedimentos, né? Assim como os testes rápidos para sífilis e HIV, ou a sorologia, né? Caso você opte por solicitar a sorologia e não fazer o teste rápido. As vacinas aplicadas, como eu falei, tem que ser a terceira dose, tá? Da VIP e da pentavalente. Valores de pressão arterial aferido, você vai ter que colocar lá. E hemoglobina glicada também você registra lá no sistema de gerenciamento de tabela de procedimentos, certo, gente? Doutora, eu não sei como registrar tudo isso que você tá falando. Eu não sei onde colocar essas informações. A gente vai ter uma aula, mais 2 aulas, na verdade, onde eu vou mostrar para vocês no PEC, que é o Prontuário Eletrônico do Cidadão, onde você vai registrar cada um desses indicadores, certo? E também, caso você não tenha acesso aí a prontuário eletrônico, eu vou mostrar em relação ao CDS, né?
que é o coleta de dados simplificada. Então, que é uma fichinha física mesmo que você pode preencher todo dia. É importante registrar a produção, tá, gente? Dando continuidade, como eu falei no início da aula, 2022 é o ano em que o desempenho real dos municípios vai começar a ser levado em conta para a transferência do custeio da atenção primária à saúde. Como é que vai funcionar isso? Eu não sei se você sabe, mas a transferência dos recursos do Ministério da Saúde para os municípios é feito a cada 4 competências financeiras. O que é isso? Na prática, a cada 4 meses. Então, como é que funciona? O município vai lá, vai coletar os dados em janeiro, fevereiro, março e abril, vai transferir esses dados, vai enviar para o Ministério da Saúde e em maio o Ministério da Saúde vai fazer lá os cálculos necessários e vai transferir os recursos para o município. Então, em relação ao pagamento por desempenho, em maio agora, inclusive, você está vendo, essa aula está sendo publicada agora, no mês de maio de 2022, ele já coletou os dados desde janeiro, já fez o cálculo dele e dos 7 indicadores, os 2 primeiros que a gente viu, indicador 1, 6 consultas de pré-natal sendo a primeira antes da 12ª semana, indicador 2, exame de sífilis e HIV, certo? Esses 2 indicadores estão sendo considerados os dados reais para o cálculo. Os outros 5 indicadores não vão levar em conta, vai levar em conta sim, só que ele vai pontuar como se fosse 100%. Teve 100% do desempenho, como se o serviço de saúde tivesse ideal, como se tivesse conseguido fazer todas as vacinas, todos os citopatológicos, atendimento odontológico. Então, entenderam como é que vai funcionar? Isso vai ser feito gradativamente ao longo do ano. Quando chegar lá em setembro, que a gente vai ver as 4 competências financeiras anteriores de maio, junho, julho e agosto, ele já vai considerar 5 indicadores reais. O 1, o 2, que já tinha considerado, o 3, o 4 e o 5 começam a entrar. Lembra o 3, atendimento odontológico, o 4, cobertura vacinal de polio e penta e o 5, citopatológico da mulher. Então, 1, 2, 3, 4, 5 reais e os outros 2 ficam como se fosse 100%. E em janeiro, quando for as 4 competências financeiras anteriores, já vai considerar como real todos os 7 indicadores, tá? Então, vai acabar essa folga aí, vamos dizer, que o Ministério da Saúde deu esse tempo, né, pra gente se adaptar, pra gente realmente conseguir coletar os dados e vai ser considerado o desempenho real, não mais o desempenho de 100% para todos os indicadores. Por isso que é importante que todas as unidades, todos os profissionais conheçam quais são esses indicadores e trabalhem, se empenhem aí para registrar corretamente os dados, porque às vezes a gente, né, faz lá as consultas de pré-natal, faz o citopatológico, mas não registra, não envia isso, né? Então é preciso registrar, enviar esses dados, para esses dados chegarem também no Ministério da Saúde e para todo mundo planejar as ações de saúde, né? A gente sabe que sistema de informação, coleta de dados é muito importante para a melhoria do nosso Sistema Único de Saúde. Trouxe aqui também, gente, essa tabela para vocês. O que é essa tabela, doutora? Essa tabela, na verdade, como vocês veem, ela tá grosseiramente rasurada. Eu fiz umas rasuras nela, porque essa tabela era a tabela de 2020, tá? Originalmente é a tabela 2020. E aí eu rasurei grosseiramente para vocês verem que em 2022 quais as alterações foram feitas. O que é essa tabela? Como vocês veem aí, tem os 7 indicadores, né? Eu grifei lá que da 20ª semana mudou, botei em vermelhinho para a 12ª semana, a primeira consulta da gestante no acompanhamento do pré-natal. E existem essas 3 coisas aqui: parâmetro, meta e peso. O que é isso? Gente, o Ministério da Saúde pega os indicadores que a gente envia, né, que os trabalhadores, os profissionais de saúde, que os municípios enviam para ele, e ele faz um cálculo para tirar o indicador sintético final, que é o famoso ISF. Para fazer esse cálculo, né, para ver quanto as equipes de saúde vão pontuar, quanto o município vai pontuar, ele leva em consideração algumas coisas. Primeiro, o peso. Então, os indicadores, eles não têm o mesmo peso, gente. Tem 3 indicadores que tem peso 2 nesse cálculo, que é o atendimento odontológico, a cobertura vacinal para polio e penta e o percentual de hipertensos com pressão arterial aferida a cada semestre, com consulta e pressão arterial. Então, existe esse peso, né, que considera a relevância clínica e epidemiológica das condições de saúde. Ele não fez isso aleatoriamente, né? Ah, vou botar aqui consulta odontológica 2. Não, ele vai lá, faz um estudo, vê a relevância clínica e epidemiológica e dá o peso para esses indicadores. Temos também as metas, que aí eu botei aí, ó, para 2022, que mudou apenas a primeira meta, né? A meta é que pelo menos 40% das gestantes tenham 6 consultas pré-natais, sendo a primeira
antes da 12ª semana. Falei isso aqui umas 1000 vezes, que é pra ninguém esquecer, tá, gente? Porque antes era a primeira consulta tinha que ser antes da 20ª, mas agora mudou, falando pela 1000ª vez. Não esqueçam disso. E aí vocês veem que essa meta diminuiu. Antes, a meta era 60%, mas agora, pelo menos, para esse ano de 2022, 40% das gestantes cadastradas tem que estar com essas 6 consultas em dia para você pontuar lá nesse indicador no pagamento por desempenho, tá certo? Então, essa meta, gente, ela considera os parâmetros pesquisados na literatura, tanto nacional como internacional, o número de pessoas cadastradas na equipe, o perfil epidemiológico e sanitário do município e a série histórica dos indicadores a partir da base de dados nacionais. Então, ele vai lá, não é uma meta aleatória, tá? Ele considera tudo isso e estabelece essa meta. Provavelmente, com certeza, nos próximos anos, essa meta vai subir um pouco, né? A gente tá no primeiro ano de indicador real. E, por último, tem o parâmetro. O que é esse parâmetro aí, doutora? Então, esse parâmetro é o valor de referência para indicar a performance ideal, né? A performance esperada de cada indicador. Então, por exemplo, a performance ideal, né, para o município é que 100% das gestantes tenham, pelo menos no indicador 1, 6 consultas, sendo a primeira antes da 12ª semana. E vocês veem aí, ó, que tem vários que aumentaram os parâmetros, a performance ideal, né? Aumentaram para 100%. Esses que estão riscadinhos são os que modificaram. Só 2 se mantiveram, que foi o citopatológico, né, que tem que ter pelo menos 80%, e a cobertura vacinal, que é 95%. Por último, gente, eu queria só mostrar para vocês como é que é feito isso, né? Esses dados, eu vou lá tendo essas gestantes, essas crianças, essas mulheres, esses portadores de doença crônica, e aí para onde eu envio isso? Como eu falei para vocês, vai enviar através do PEC, o Prontuário Eletrônico do Cidadão, que a gente vai ter uma aula só sobre ele, ou a ficha, né, a ficha física do CDS, né, que é a coleta de dados simplificada. Você envia os seus dados através dessas ferramentas para o centralizador do ESUS do seu município. E esse centralizador vai colocar lá no CISAB, né? Que é o Sistema de Informação de Saúde da Atenção Básica. E aí, através do CISAB, vai para o Ministério da Saúde para ele fazer todos aqueles cálculos lá que a gente viu. Por último, as referências que eu utilizei para fazer essa aula: o Manual Instrutivo do Financiamento da Atenção Primária, você acha facilmente aí em PDF, e uma publicação que foi feita no próprio site do Ministério da Saúde, também você acha facilmente aí no Google. Então era isso que eu tinha para falar para vocês na aula de hoje. Eu espero que tenham gostado, que tenha ajudado. Se ficou alguma dúvida, não deixa para depois. Envie um e-mail, doutora.natalialucena@gmail.com, ou me procura lá nas redes sociais, doutora.natalialucena, ou então deixa o teu comentário aqui embaixo, é bom porque divide com outras pessoas e me ajuda a divulgar o canal, gente. O seu like é muito importante, então deixa o teu like, se inscreve no canal, vai aparecer uma bolinha aqui, ó, você pode clicar nela para se inscrever, caso ainda não seja inscrito, ativa lá o sininho para ser notificado das próximas aulas, e é isso, eu vejo vocês na nossa próxima videoaula.